Vindo agora para o nosso território nacional, conversando com a Thaisa Medeiros sobre a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Que semana, né? Que semana que a gente viveu com a ABIN. Agora eles estão apurando por qual motivo equipamentos do órgão ainda estariam, de acordo com a acusação, em posse do agora deputado federal Alexandre Ramagem, que à época das investigações, que as investigações trabalham agora, à época era da direção da agência. Em 2022, durante a busca e apreensão nos endereços ligados ao parlamentar na quinta-feira, a PF apreendeu um celular e um notebook que pertencem à ABIN. Thaisa Medeiros é quem vem explicar para a gente tudo isso e mergulhar nessa questão aqui na CNN. Thaisa, bem-vinda. Oi, Elisa, obrigada. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, então abriu esse procedimento para entender por que alguns equipamentos foram encontrados em posse do deputado, o delegado Alexandre Ramagem, que é ex-diretor do órgão e que fez a gestão durante o governo de Jair Bolsonaro. Então, ele foi alvo dessa busca e apreensão na última quinta-feira. A gente estava lá, acompanhou tudo até a saída dos policiais federais e eles tiraram de lá de dentro do gabinete do deputado esse computador, esse notebook e esse celular que pertenciam à ABIN. Então, ele saiu do órgão em 2022, em março de 2022, e os policiais estão tentando entender, os investigadores estão tentando apurar o motivo dele ainda estar com esses equipamentos. Isso porque, segundo a própria agência, ele perdeu os acessos ao sistema que tem vinculado a esse notebook, a esse celular, ainda em março de 2022. E o próprio deputado diz então que ele nem sabia que esses dois itens eram da agência e que ele não tinha mais acesso ao sistema por meio deles. Então, o deputado alegou isso pra gente, dizendo que basta uma investigação simples para perceber que não tinha acesso desde a saída dele da Agência Brasileira de Inteligência. Além desses dois itens, os policiais encontraram alguns pendrives físicos lá no local e estão apurando então para ver que tipo de material que tem dentro desses pendrives e entender se também pertencia à Agência Brasileira de Inteligência. Tudo isso vem diante dessa investigação que apura a suposta espionagem ilegal dentro do gabinete da ABIN, da diretoria-geral da ABIN, durante o governo de Jair Bolsonaro. Isso porque essa espionagem teria sido feita monitorando, né, opositores do ex-presidente. Então aí entram parlamentares, governadores, jornalistas e até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal. Existe uma preocupação, então, em torno do que foi espionado durante esse tempo e quem eram essas pessoas. Foram mais de 30 mil casos de espionagem ilegal que ocorreram nessa época e aí, por isso, então, a apuração agora quer entender se o deputado ainda tinha acesso ao sistema de alguma maneira por meio desses equipamentos que foram encontrados na posse dele. A gente, é claro, acompanha todos os desdobramentos porque esse assunto ainda vai ter muito o que falar, né, Elisa? Ah, totalmente. A gente passou a semana toda acompanhando isso. Já era um assunto, muito obrigada, hein, Thaisa? Já era um assunto que tinha vindo à tona em outubro do ano passado, quando foi a primeira etapa dessa operação da Polícia Federal, realizando busca e apreensão, realizando prisões lá no ano passado. E eis que nesta semana surge a segunda etapa, né, segundo momento de operação da PF em relação à ABIN. Vamos então com a Larissa Rodrigues, para a gente poder compreender todo esse movimento, né, Larissa, envolvendo Alexandre Ramagem. Olha, você acha que eu não reparei que a senhora, toda trabalhada no tijolinho à vista, entra... Não vou te perguntar o que você tomou de café da manhã, tá, Larissa? Porque eu tô com um pouquinho de fome e talvez eu vou ter só a caneca para comer aqui, não tem uma comidinha à minha volta. Mas te desejo bom dia, hein, Lari? Bem-vinda. Tudo bem, Elisa? Hoje eu tô de casa. Essa aqui é a parede da minha sala. Tirei os móveis para poder falar com vocês ao vivo. Olha, limpou a casa, hein? Arredou tudo de volta para poder falar com a gente. Larissa, sobre Alexandre Ramagem, chama a atenção ter havido um encontro ali de alguns equipamentos? Isso não faz parte da regra? Se você foi diretor, esses equipamentos não te pertencem, você entende de devolver? Enfim, queremos te ouvir. E tem um detalhe, né? O quanto também esses equipamentos com o Ramagem... Bom dia, né? Eu não dei bom dia, só fiz uma piadinha e não falei com quem está em casa acompanhando a gente nesse domingão. Mas, Elisa, importante destacar que chama a atenção, em especial,
por que esses equipamentos continuavam com ele e se era de conhecimento da própria agência que esses equipamentos estavam com o ex-diretor depois de tanto tempo. Por que eu trago para a atual diretoria? Porque o grande questionamento agora é qual será o futuro da atual diretoria da Agência Brasileira de Inteligência. Até conversava e apurava há pouco com o Eli Jonas, que também está de plantão hoje, dessa pressão que existe dentro do Palácio do Planalto e, claro, de muitos partidos da base aliada ao atual comando do governo federal para que haja uma troca da atual diretoria da ABIN. Porque até naquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a gente vem acompanhando bem desde quinta-feira e trazendo os desdobramentos, ali apontado pela Polícia Federal que teria sido dificultado pela atual diretoria da ABIN o trabalho e a operação da última quinta-feira. Então, isso balança muito a atual diretoria da ABIN. Mas tem dois detalhes nesse atual comando da agência. Primeiro, que o Luiz Fernando Correia, que é o diretor que assumiu no lugar, quando o Alexandre Ramagem sai, ou melhor dizendo, ele assume no início do ano passado, quando Lula já é o presidente da República, ele tem uma relação de proximidade com Lula, mas, por outro lado, há muitas suspeitas do quanto teria dificultado o trabalho de investigação por parte da Polícia Federal. E também o segundo, na escala ali de hierarquia da ABIN. Até agora, há um entendimento que esse sub do Correia, digamos assim, já está precificado dentro da agência, com algumas fontes que a gente vem conversando, que ele não deve continuar. O Moretti, que é o número 2 na escala ali da atual diretoria da ABIN. Já o Luiz Fernando Correia, por conta da relação de proximidade com Lula, ainda está meio indefinido. O que a gente pode afirmar? Que existe muita pressão interna de quem trabalha na ABIN. A gente trouxe isso na sexta-feira, que os servidores de carreira pedem para que o comando da agência seja de alguém de carreira. Existe pressão da base aliada, existe pressão de ministros, inclusive, que querem que Lula, eu conversei há pouco com alguns ministros, deem essa resposta trocando o comando da ABIN. Mas o Luiz Fernando Correia, ele foi membro do governo nos últimos governos do próprio Lula, tem uma relação de amizade de anos com o presidente da República, inclusive foi diretor da Polícia Federal nos antigos governos do PT. Então, existe hoje essa pressão e até agora me pontuaram que a pressão está maior para a saída do Luiz Fernando Correia do que para a sua manutenção, mas que Lula ainda tenta manter, sim.